doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, amigos! Começa agora mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. A gratidão pela sua presença e a sua participação no programa e atendendo aí a muitos pedidos de vocês, hoje o nosso convidado muito querido é o Raul Teixeira. E o tema que nós vamos estar trazendo é o Dia de Finados, os comportamentos que nós agora vamos começar a avaliar, a observar em nós frente esse dia, frente à morte. Que comportamentos nós podemos transformar em nós com relação a esse tema, que é um tema universal, a morte. Raul, obrigada pela tua presença mais uma vez. Prazer muito grande estar com vocês no Transição outra vez. E o tema, como eu já disse, é esse. Que comportamentos nós podemos observar em nós e podemos transformar frente à morte, que é um fenômeno que a todos nós envolve? Bom, inicialmente, nós precisamos compreender, ou pelo menos admitir, que a morte é a única lei para a qual não há exceção. Todos nós que nascemos um dia, morreremos um dia. Aliás, já começamos a morrer no momento em que nascemos. A partir do instante em que o bebê começa a respirar com seus próprios pulmões, ele já passa a consumir seus próprios recursos orgânicos. E como a morte, tecnicamente, é a consequência do esgotamento dos órgãos, nosso organismo começa a sofrer esgotamento no momento em que nós nascemos. Então a morte física é um fenômeno natural, como respirar. Daí, não há por que ter medo da morte. Nenhum de nós vai viver como se fôssemos uma coruja gourenta, falando a cada 5 minutos da morte e do morrer. Mas a morte precisaria estar nos nossos contextos familiares, na nossa conversa, nas nossas considerações. E certamente ela não nos causaria tanto transtorno quanto ainda causa, se fosse algo mais trabalhado pelas famílias, pelos indivíduos. A velha ideia de que a morte é o fim de tudo é que determina, principalmente sobre a mentalidade ocidental, esse desarranjo emocional que ela é capaz de produzir. Ninguém fica feliz com esse momento do até logo, do até breve, com esse momento da despedida do corpo. Por que ficamos tristes? Ficamos sofridos. Mas ficamos tristes e sofridos quando levamos um amigo ao aeroporto para viajar, quando levamos um familiar à rodoviária para viajar. Só pelo período que vamos ficar sem nos ver, sim, já choramos, nos abraçamos, nos beijamos. Imaginemos essa viagem que a gente não sabe quando vai se tornar a ver. Logo, ninguém tem que ter um coração de pedra, duro, enrijecido e que não sinta nada diante da morte de alguém. Nós sentimos, nós choramos. O que ocorre é que nós não nos desesperamos, nem deixamos de admitir a grandeza de Deus porque os nossos entes queridos estão viajando para o mais além. Aliás, Delmar, às vezes eu noto uma postura muito curiosa entre nós, criaturas humanas, que dizemos crer em Deus. Enquanto Deus está matando os parentes dos outros, Ele sabe o que faz. Quando Ele se volta para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, então já nos desgovernamos e nos perguntamos como é que Deus faz isso comigo. Enquanto Ele estava fazendo com o restante da humanidade, não nos afetava. Então, é preciso que haja um processo de autoeducação com relação à morte.
A educação para a morte é a educação para a vida. Porque já aprendemos no ditado popular de muito tempo que tal vida, tal morte. De acordo com a maneira pela qual vivemos, assim também desencarnaremos ou morreremos. E o que dizer, o que refletir no dia de finados, onde as pessoas vão aos cemitérios e ali também pranteando e trazendo muita dor e muito sofrimento, Raul? Essa é uma experiência nossa muito estranha, compreensível. Não deixa de ser um gesto de afeto do familiar, de visitar a sepultura, onde se supõe estejam seus entes queridos. Mas essa é uma visão distorcida. Eu fui à cova do meu filho, não foi. Ali é a roupa velha que não mais servia a seu filho, que não mais servia a sua mãe, que foram sepultadas ali. Essas roupas imprestáveis, pela velhice, pela enfermidade, pelo acidente. Mas o seu filho ou sua mãe não estão sepultados ali. Estão nesse mar de vida, nesse aldilá, nesse mais além, nesse mundo dos espíritos, nesse céu, como você acreditar. Mas o fato é que, quando nós vamos visitar a sepultura, é como se jogássemos uma roupa velha na lixeira e todos os dias fôssemos olhar a lixeira, enfeitar a lixeira, onde a roupa velha foi colocada. Seria importante se nós criássemos essa afetividade pelos nossos entes queridos trespassados na nossa casa, onde eles foram felizes conosco, num lugar agradável, num jardim, orar por eles, onde não houvesse a evocação da morte, mas houvesse a conclamação à vida. Os nossos entes queridos que saíram do corpo, eles continuam vivendo. Lembremos-nos de Jesus Cristo, conforme o evangelista Marcos anotou: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Então, nós saímos do corpo, mas a vida persiste, nunca saímos da vida. Deste modo, ainda que respeitemos todas as pessoas que, pela sua psicologia, pelo seu entendimento, acham que é necessário ir visitar a sepultura, que assim seja, mas não é necessário. Nosso ente querido muitas vezes vai até lá chamado pelo nosso pensamento e muitas vezes não gostam de estar ali. Então, se o nosso ente querido é chamado pelo nosso pensamento, onde quer que nós estejamos, nós o chamaremos pelo nosso pensamento. Em nossa casa, em nossa fazenda, no sítio, onde quer que estejamos. Daí, reunamos a nossa família, todas aquelas pessoas que quiseram bem ao falecido, nos reunamos nesse dia ou em qualquer dia e oremos por eles. Mas oremos lembrando dos momentos mais bonitos que passamos juntos. Aquelas pessoas que foram alegres quando encarnadas, que foram trabalhadoras, dedicadas, nossas amigas, aquelas que nos ajudaram tanto em muitos aspectos da vida e mesmo aquelas que nos deram problemas, que foram complicadas para nós, mas que sabemos que elas agora precisam desse pensamento nosso feliz, positivo, pedindo a Deus que as abençoe onde elas estiverem. De modo que faz muito bem para o morto, para o desencarnado, a nossa lembrança, o nosso pensamento, mas não de tristeza, não de desolação, mas a nossa prece, nosso carinho, nossa boa lembrança. Então, no dia de finado, se for possível, deixemos de lado o cemitério onde estão as lixeiras com as roupas velhas que nós e os nossos tenham usado. Vamos pensar neles num lugar mais agradável. Vamos florir a nossa casa, como fazem os mexicanos. Muitos vão ao cemitério, sim, no México, no Dia dos Mortos. Mas eles levam para lá violão, instrumentos musicais variados, eles levam flores, comida, armam as mesas, porque eles acreditam que a vida prossegue. E fazem uma celebração, uma festa no Dia dos Mortos. E assim em vários outros povos pelo mundo afora. Lamentavelmente, a nossa ramificação cristã ocidental
com essa marca judaica de sofrimentos, acabou por nos deixar esse drama terrível de achar que o nosso morto está na sepultura e não vibrando, respirando nesse mais além. Que comportamentos a pessoa pode agora começar a refletir que são importantes serem levados em conta nesse momento do velório? Imaginemos que estamos diante de alguém que está renascendo para o mundo espiritual. A criatura que morre aqui na Terra é como a criança que nasce aqui na Terra. E quando a criança acaba de nascer, ninguém faz barulho no quarto. Todo mundo faz silêncio para não perturbar a criança que precisa de repouso. Então, quando alguém desencarna, nasce para o lado oposto, nasce para o mundo dos espíritos. Então, seria justo que nós também mantivéssemos um clima de repouso mental, através das orações. Há grupos que gostam de fazer o cântico, que gostam de envolver aquele momento e o desencarnado em muita ternura. Há quem diga palavras de carinho, evocando a figura do desencarnado. Sim. Tudo isso faz muito bem a quem se foi. Muitas vezes a pessoa que acabou de morrer está ali presente. Algumas vezes atordoada por não entender o que está se passando, outras vezes consciente de que já não faz parte do mundo dos chamados vivos. A família está ali enlutada, cheia de dores, então é justo que nós vibremos positivamente pelo familiar, pelo companheiro que está partindo, que está nascendo para a vida imperecível. É claro que nós temos direito de chorar, mas sem gritaria, sem espalhafatos, sem desesperos, porque da mesma maneira que no nascimento do nosso bebê nós acordaríamos a criança irritada, nós provocaríamos dificuldade para ela repousar de novo pelo susto, a mesma coisa nós provocamos sobre os nossos mortos quando vamos para os velórios para fazer estardalhaços. É importantíssima a nossa postura de respeito, de carinho, quando formos visitar aquela caixa que porta a gaiola vazia, donde a ave já voou para céus mais altos. Agora eu peço as suas considerações finais, Raul. Desde há muito das civilizações mais antigas, o homem se defronta com esse mistério da morte. Durante um tempo, ele quis retardar esse período, procurando a fórmula mágica, a pedra filosofal, o elixir da longa vida, como conhecíamos entre os alquimistas da Idade Média por toda a Europa. Com o passar do tempo, a criatura humana foi se dando conta de que esse elixir da longa vida não existe nos termos que eles pensavam. O Espiritismo nos vem falar desse elixir da longa vida, que é a vivência do amor. Somente o amor nos faz viver no sentido filosófico de viver para sempre. Daí é o amor que cobre multidão dos pecados. É por isso que o evangelista João nos diz que Deus é amor. É por isto que o amor é a alma da vida e que Paulo estabelece que ainda que ele desse o próprio corpo para ser queimado na fogueira, mas se não tivesse amor ou caridade, isso de nada lhe adiantaria. Então é o amor, o grande elixir da vida eterna. E é graças a essa experiência do amor gradativo, amor no lar, amor entre os amigos, amor para conosco, amor para com a natureza que nos rodeia, amor na vida, em tudo que façamos, para que tenhamos essa plenitude, essa grandeza interior que nos vai fazer ligados à vida plena, ainda que estejamos diante da morte do corpo físico. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu carinho, participação, e a vocês que estiveram conosco no programa de hoje, que se encerra agora, seguindo a Jesus. Deixemos morrer o homem velho para que possa nascer o homem novo. Até o próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.